Muito bem, Shalom Adonai. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente. Agora veja essa terminologia. E o que governa, o que controla o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Olha que coisa interessante. E aqui no livro aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 22, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Algumas traduções falam temperança ou domínio próprio. É a mesma coisa. Essa palavra domínio próprio, essa palavra de origem grega, egrateia, egrateia, domínio próprio, autocontrole. É quando você sabe dominar seus próprios desejos e apetites. Essa palavra aqui, ela se aplicava à disciplina que os atletas exerciam sobre o seu próprio corpo. Agora, veja só, muitas quedas, muitos vacilos, muitos erros surgiram, aconteceram devido ao quê? Devido à falta do autocontrole, à falta do domínio próprio. O domínio próprio ao dirigir, que causa colisão. O domínio próprio na área sexual, não é porque é a sua esposa. Eu estive no Rio de Janeiro ministrando e uma mulher disse que seu marido queria 5, 6 vezes relação sexual por dia. O que é que está acontecendo? Eu sei, é a esposa dele, ele é o marido dela, mas está faltando o que? Domínio próprio. É uma pessoa que almoça 3 vezes no dia. Conheço pessoas assim. É a falta de domínio próprio. É uma pessoa que come 5, 6, 8 pães de manhã. É uma falta de domínio próprio. Mas o que eu quero mostrar aqui são 5 princípios básicos, entre tantos, do autocontrole. Eu acho que isso aqui vai ser muito importante. Eu queria que você prestasse bem atenção. Quando você estiver sozinho, vigie você mesmo e cuide de seus pensamentos. Olha que coisa interessante. Porque quando você está no grupo, é muito fácil você revelar a sua crença, o ser cristão. Mas quando você está sozinho, é outra coisa diferente. Se lembra de Davi, quando todos foram para a batalha, lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, o que foi que aconteceu? Ele olhou uma mulher tomando banho. Foi ali que lhe faltou o controle. Você se lembra de José? Lá no capítulo 39, a mulher de Potifar aproveitou um dia, quando ninguém estava em casa, que ele estava sozinho, um jovem com 17 anos, vulnerável, num país estranho, cultura estranha, longe de casa, longe dos seus, longe da sua pátria. O que não passou na cabeça desse moço, mas ele foi firme e não aceitou o desafio da mulher de Potifar, que queria que ele adulterasse com ela. Mas ele estava sozinho. Se lembra de Sansão, desceu a Timnate sozinho e se agradou de uma das filhas dos filisteus? Então, quando você estiver sozinho, exerça o autocontrole. Certo dia eu estava no centro da cidade, eu vi um irmão conhecido e eu estava num lugar assim mais acima. Ele não me viu. E de lá para cá, quando ele vinha, vinha uma mulher seminua. E eu parei e fiquei observando. Disse, será que ele vai ter o autocontrole agora para quando ela passar, ele não olhar para ela? E eu fiquei olhando. Quando a mulher passou, ele parou, olhou para trás. E ali é chamado o olhar da cobiça. Porque o primeiro olhar é cristão, mas o segundo olhar é anticristão. Ele não teve o quê? O autocontrole. E aí, você tem autocontrole? Segundo princípio básico, quando você estiver em um grupo,
Cuide do seu comportamento. Ele diz muito quem você é. É no grupo que sua marca fica. Sabia disso ou não? A Bíblia diz que quando Davi venceu Golias, a Bíblia diz que no meio dos seus ele se conduzia com prudência. E aí você se conduz com prudência quando você está no seu local de trabalho, quando você está com seus amigos, quando você está nas convenções dos pastores, dos líderes, quando você está na igreja que termina o culto, que você está lá na frente conversando com muitos, você se conduz com prudência. Por isso que Paulo disse: ande na vocação em que você foi chamado. Se conduza com prudência. O terceiro princípio básico do autocontrole, quando você estiver com raiva, frustrado, decepcionado, cuide de suas palavras, porque palavras são como flechas, elas não retornam. Palavras geram vida ou morte, palavras abatem ou palavras erguem. Portanto, cuidado quando você estiver com raiva. Meça o que você vai falar, meça o que você vai dizer, meça o que você vai pronunciar. Cuide de suas palavras. O quarto princípio básico do autocontrole, quando você tiver com algum sonho, com algum projeto, controle suas emoções. Se Deus te deu os sonhos, se Deus te deu o projeto, guarde. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração, as revelações que o anjo lhe disse que ela seria a mãe do Messias. Mas você se lembra de José? Quase coloca tudo a perder, porque quando Deus lhe dava um sonho, ele ia e contava. Quando Deus lhe dava um sonho, ele ia e contava. Cuidado, cuidado, vigie, controle suas emoções. E por último, quando você estiver no sucesso, na fartura, na bonança, controle seu ego. Não seja vaidoso. Saiba que antes de você chegar a ser árvore, não esqueça que você foi semente. Antes de ser rei, Davi foi um pastor de ovelhas. Antes de Samuel ser o vidente em Israel, foi uma criança que dormia lá no tabernáculo. Antes de José ser governador, ele foi mordomo na casa de Potifar. Antes de Moisés ser o grande legislador, ele foi trabalhar para ser pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. Antes de Pedro ser apóstolo, ele foi pescador. Antes de Paulo ser o que foi, ele foi o perseguidor da igreja. Não esqueça a sua origem quando você chegar no ápice do sucesso. Baruch Hashem, Deus te abençoe.